Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mais Saúde, hoje conversando sobre nefrologia, ou seja, as doenças do rim. E a nossa convidada é a doutora Rafaela Grandinetti, responsável pelo programa de transplante renal da Santa Casa. No fim do bloco anterior, eu perguntei para a doutora Rafaela sobre doenças que levam a isso e comentamos sobre a questão da diabetes. Doutora Rafaela, a diabetes lesa que parte do rim? O diabetes, ele lesa principalmente os vasos, a microvasculatura desse rim e os glomérulos desse rim, que são, os glomérulos fazem parte da unidade renal que se chama néfron, que é a unidade onde é feita a filtração do sangue e dali se forma a urina, que a urina é o nosso sangue, o rim é o nosso filtro, e através da urina é onde a gente elimina as toxinas e tudo que tem em excesso no nosso corpo, que é a mais do que é o necessário, o rim. Quer dizer que o diabetes, no caso, lesa os vasos que formam o glomérulo, esse filtro. Exato. E lesando esse vaso, ele lesa exatamente espessando a parede, dificultando a filtração e também o filtro ele altera. Isso. É como se fosse vamos dar um exemplo, como se fosse um filtro de café. Sim. Né? O nosso filtro, o nosso rim, ele seria como se fosse o filtro de café. A gente põe a borra, coloca a água e ele filtra somente a água. Se for um rim lesado, é como se fosse um filtro de café perfurado, cheio de furinhos. Então, aquela borra que não deveria sair, ela começa a sair. Ela começa a sair, ou então aquilo que deveria sair, né, aquele filtro, ela começa a ficar. Então, as toxinas que deveriam ser filtradas na urina não são filtradas, elas ficam no nosso corpo. Aquela seletividade, né, que o glomérulo tem em selecionar o que é bom, a gente deixa, o que é ruim a gente manda para fora, o rim perde essa capacidade. Esse filtro é perdido por causa do diabetes. E isso acaba se perpetuando se essa doença não for tratada corretamente. Sim. Isso, infelizmente, né, de uma maneira geral, as pessoas se preocupam quando aparece sangue na urina. Se ele tiver sorte de aparecer sangue na urina, ele rapidamente procura o médico. Mas se não acontecer isso, infelizmente, o rim vai sendo progressivamente lesado pela doença, no caso o diabetes. E a pressão alta, doutora, também causa esse problema? A pressão alta também pode causar esse problema. Ela pode causar esse problema através da vasculatura, dos vasos também. Fazendo com que esses vasos fiquem grandes a ponto de não chegar em certos locais sangue. E aquele local que a gente sabe que não recebe sangue fibrosa, vira uma fibrose, vira uma coisa sem função. E é isso que vai acontecendo com o nosso rim. Isso pode acontecer na hipertensão, o colesterol alto também lesa os nossos vasos, a obesidade que leva a uma síndrome metabólica também pode fazer isso. Isso são as doenças secundárias, existem as doenças primárias, existem pessoas que têm doenças primárias, que é o que a gente chama de nefrite, que o pessoal chama de glomerulonefrite. Então são doenças primárias do rim que podem lesar vários locais do rim, fazendo com que esse rim possa perder a função. Se fossem doenças que o próprio organismo causa. O próprio organismo causa. Doenças autoimunes. Autoimune, certo no rim. O alvo dele é somente o rim. Algumas em outros lugares, mas às vezes só o rim. Doutora, nós falamos aqui, certamente o nosso ouvinte e telespectador, ele deve estar assim atordoado, né? Mas, doutor, uma doença que lesa o filtro, se tiver sintoma eu vou procurar o médico, se não tiver sintoma, o que eu vou fazer? Existe algum indicador de exame de sangue, exame de urina? Sim. Que mostra que o rim está começando a ser alterado? Sim. A Sociedade Brasileira de Nefrologia recomenda que acima dos 40 anos, vamos dizer que é uma idade que eles colocaram como um corte, todas as pessoas façam ao menos uma vez ao ano o exame de creatinina, que é dosado no sangue, e o exame de urina simples, que se chama urina 1, né? Isso a gente já consegue fazer um screening para ver se esse paciente tem ou não uma alteração da função renal ou do sedimento urinário, ou daquela urina, se está perdendo uma proteína, um sangue a mais que não deveria estar perdendo.
O screening que a doutora falou é um termo em inglês, quer dizer uma seleção, né? Então você separa aqueles que têm problema no rim e o que tem problema no sangue. Essa creatinina que a doutora falou é um elemento que é basicamente filtrado, né? E quando ele começa a aumentar do sangue, diz para você que o filtro está comprometido. Está comprometido. E aí é preciso agir. É Precisa ir atrás para ver o que realmente está acontecendo. Se há essa alteração, é necessário que se procure um nefrologista, que seja encaminhado ao nefrologista. Doutora, essa creatinina tem um efeito no organismo ou ela só é um indicador de problema? Normalmente ela não tem nenhum efeito. Nenhum efeito. Nenhum efeito. Assim, um sintoma, uma sintomatologia, um sinal, não tem. Existem alguns outros metabólitos que sim causam alguns efeitos. Por exemplo, a ureia alta, que também é um metabólito que deixa de ser filtrado quando o rim está lesado. Mas a creatinina em si não. Então, tem pessoas que podem ter... A gente tem... O normal seria entre 0,08 e 1,2. Tem gente que tem 20 e não sente nada. Não sente absolutamente nada. Não Foi se sente adaptando. nada. Foi se Quer dizer, adaptando o rim já praticamente não está funcionando, mas a creatinina está alta, está mostrando que ele não está filtrando. Exatamente. Está retendo essas escórias que deveriam ser colocadas. Exatamente. E na aparência da pessoa, de uma maneira geral, o indivíduo começa a ficar de que jeito? Assim, quando o rim está funcionando mal? Quando o rim está funcionando mal, o acúmulo da ureia, desse metabólito, faz com que essa pessoa fique sem fome, não tem vontade de comer, tem dores no estômago. Cheiro, doutora, dá cheiro diferente? Cheiro, um hálito diferente. É um hálito... A ureia, a gente elimina muita ureia na urina. Na urina. Então, a pessoa tem aquele um cheiro hálito... Da urina aquele cheiro da urina é o cheiro do hálito da pessoa. O problema renal também pode levar a uma anemia, então aquela pessoa fica descorada, fica de uma cor pálida, né? Então esse é o aspecto, muitas vezes, o paciente, como para de comer, né, porque não tem fome, então ele emagrece, né, o paciente emagrecido. Fica um aspecto de doente mesmo. De doente mesmo. E à medida que isso vai piorando, quer dizer, se a senhora citou um exemplo de creatinina de 20, né? Creatinina de 20, praticamente o rim já se foi. Já se foi. E aí, qual é o tratamento? Mas a senhora não vai responder isso agora. Nós vamos por um breve intervalo e no último bloco, no nosso terceiro bloco, a doutora Rafaela vai falar das possibilidades terapêuticas no paciente cujo rim já está praticamente lesado. Não saia daí, voltamos já já.